Olá, muito boa tarde você, produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins ao vivo e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai saber um pouco melhor os detalhes da safra de cana-de-açúcar, né? A última safra que acabou de ser encerrada no estado de Mato Grosso do Sul e também as perspectivas já para a safra 2021-22 lá no estado. Então, para entender melhor esse cenário, com informações precisas exatamente de quem entende desse assunto por lá, vamos conversar então com o Roberto Holanda Filho, que é presidente da Biosul. Roberto, boa tarde. Boa tarde, Jonatas. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, Roberto. Bom, queria que você começasse falando para a gente já, né, antes desse resultado da safra 2021, das expectativas para essa nova temporada que já se iniciou aí, né? A gente já tem a colheita sendo iniciada, a moagem começando, né, mais fortemente. Já tivemos a divulgação da Única hoje. Queria que você traçasse para a gente esse cenário de perspectiva da safra 2021-22 aí no estado de Mato Grosso do Sul. A gente tem também aí no estado problemas climáticos relacionados à produção dessa temporada, Roberto? Sim, tivemos. Agora, nesse final do ano passado, começo já desse ano, foi muito seco, foi mais seco do que o normal. No nosso estado, nós aproveitamos uma característica muito nossa, que é de ter unidade moendo ao longo dos 12 meses do ano e podemos moer mais cana, ou roubar até um pouquinho de cana da safra da frente. Acho que a gente hoje, pelas nossas contas, entre dezembro e março, nós moemos quase 10% da nossa safra, quase 5 milhões de toneladas dentro desse período. No entanto, evidentemente que isso prejudica a cana, o crescimento da cana que vai ser moída na safra em curso, a safra 2021-2022. Portanto, a gente acha que ainda assim a gente tem uma disponibilidade de matéria-prima em torno de 50 milhões, ou seja, 2,8% acima para a próxima safra. É um crescimento pequenininho. A gente espera que o clima ajude para que a gente consiga aí colher essa safra, essas 50 milhões de toneladas até março. Na verdade, o estado permanece mais ou menos onde está na safra atual. Certo. A gente tem, então, você falou que deve permanecer mais ou menos em relação à moagem da última safra. A gente tem outros números, né, de moagem aí no estado. Como é que deve ficar o mix por aí? A gente deve ter uma temporada mais açucareira ou segue a tendência de vocês aí mesmo de maior produção destinada a etanol? Jonatas, o Mato Grosso do Sul é um tradicional produtor de etanol. A gente chamava antigamente alcooleiro, né? O que acontece é que na 19 e 20 nós fomos ainda mais, essa característica foi mais exacerbada, fizemos aí 88% de álcool na safra 19 e 20. Então, quando chegou na 2021, que nós recuperamos o mix tradicional do estado, que é 70-30, ficamos aí com 71 para etanol, 29 para açúcar. Então, chamou muita atenção o crescimento da produção de açúcar. Fizemos aí 1.800.000 toneladas, um pouco mais do que isso em açúcar. Batemos o recorde do estado de produção de açúcar. Ainda assim, o nosso mix continua sendo predominantemente alcooleiro e a gente entende que ele deve continuar assim na safra 2021. A nossa expectativa aí, de acordo com nossas associadas, é em torno de 74% de mix puro para o etanol. Perfeito. Bom, em relação ao ATR, né? Você já mencionou aí que vocês acabam produzindo durante toda a safra, né, Roberto? Tem influência também nesse resultado, né? Deixa o ATR médio da safra da gente um pouco mais baixo. O Centro-Sul passa de 140, nós ficamos aí nos 139, mas em algum momento, já no final da safra, estava 144. Acompanhando aí a região Centro-Sul. Por conta exatamente desse efeito do clima, a gente calcula também uma queda discreta no ATR. A gente está estimando um ATR médio para a safra que vem 0,3% abaixo, com 138 alto, 138,82. É uma estimativa. Essa queda discreta também no ATR.
por conta do clima também. Certo. Voltando também na questão climática, né, Roberto? A gente tem aí, então, uma perspectiva de uma temporada para vocês aí de produção, né, de moagem de cana de cerca de 50 milhões de toneladas, uma queda mais ou menos uma alta, desculpa, mais ou menos de cerca de 2,5% em relação à última temporada. Como que tá a moagem por aí nesse início de safra, né? No Centro-Sul como um todo a gente tem acompanhado um trabalho mais lento, né? Por conta justamente das condições climáticas, né? As usinas estão esperando, né, um tempo maior para os canaviais se desenvolverem. Como é que tá o cenário por aí? E a gente ainda deve acompanhar o clima muito de perto? Assim, está tendo um pouco de chuva. O pessoal me ligou hoje do interior do estado reclamando que teve, que registrou um pouco de essa ocorrência de chuva. A segunda de março foi bastante forte, nós amanhã quase 2,5 milhões de toneladas. Agora, a primeira quinzena agora teve já um pouquinho de chuva aqui e acolá, mas começa já com quase todo mundo moendo. Uhum. Perfeito. Bom, Roberto, então a gente tem essa expectativa inicial de vocês aí da Biosul, né, muito parecida, né, uma safra muito parecida em relação à outra, a gente deve acompanhar, claro, durante toda a safra, mas ainda assim um leve aumento. O que caracterizaria esse cenário mais positivo nessa nova temporada? Olha, eu acho que o setor vai para um momento melhor. A gente, apesar de ter tido um começo da safra passada, todo mundo muito assustado com o que estava acontecendo e o que acabou acontecendo com o mundo. No entanto, a gente vê hoje uma mobilização em favor dos combustíveis renováveis acontecendo de forma muito consistente, primeiro do governo, e inclusive fora dele, com iniciativas como, por exemplo, o que a gente vem vendo na Índia, que autorizou o uso do etanol como combustível. Isso foi uma notícia bastante importante para o setor, mas a gente vê também no país uma iniciativa como o combustível do futuro agora, que meio que organiza várias iniciativas que estavam correndo em separado, como a Rota 2030, RenovaBio, que teve seu primeiro ano. Então, eu acho que a gente assiste aí, nesse ano, ao longo dessa safra, passos importantes sendo dados na direção de uma expansão do uso de biocombustíveis e esperamos aí o etanol. Acho que a gente vê de forma positiva uma importância cada vez maior para o nosso etanol. Com certeza. Bom, Roberto, então a gente terminou, né, a safra 2021 com preços bastante positivos, né, tanto para o açúcar quanto para o etanol. E agora começa também essa nova temporada nesse cenário. Hoje, por exemplo, o açúcar lá na Bolsa de Nova York né, subiu bastante. A gente tem aí, né, a conquista de um território bastante interessante. Estou até entrando aqui para confirmar, né, quase fechou em 18 centos de dólar por libra-peso o açúcar. Queria que você falasse em relação ao fechamento da temporada 2021, né? Números mesmo e cenário positivo, e como foi esse cenário de preços positivos ao produtor por aí. Isso foi bastante, esse cenário aí melhor, mais promissor para o açúcar, que já vinha desde a safra passada, foi um dado muito importante, Jonatas. O começo de safra foi assustador, não só para nós, mas para o produtor de maneira geral. Nós começávamos a safra mais cedo, né? Março estava todo mundo moendo, e você tinha um cenário de que, com primeiro, o preço do petróleo chegou a estar negativo. Então, nosso concorrente, você tinha preços baixos e você não tinha mercado, né? O mercado naquela época, março, abril, reduziu muito. Nós tínhamos aí o medo, inclusive, de que os tanques enchessem e a gente tivesse que parar a safra por conta disso. Então, evidentemente que houve uma destinação maior para açúcar, que apesar da gente ter um perfil de indústria mais destilaria, quem tinha açúcar voltou para o açúcar, e aí pôde ter essa regular. Por isso que a gente voltou para os 70-30
no açúcar, nós que estávamos aí com quase 90% da cana destinada para o etanol. E aí acabamos a safra, né? O número de açúcar. Bom, fechamos com 48.800.000 toneladas de açúcar, a gente cresceu ainda um pouquinho com relação à safra anterior, que a gente tinha feito 47,5, crescemos 2,7%, fizemos aí 1.847.000 toneladas de açúcar, esse é um crescimento de 150%, muito mais expressivo por conta da pouca produção de açúcar que havíamos feito na safra anterior. Né? Etanol, entre anidro e hidratado, 2 bilhões 869 milhões de litros, também uma redução de 14%. Né? Mas ainda assim um volume expressivo, fomos aí o quinto maior produtor nacional. A gente, até a safra passada, a gente estava aí quase empatado com Minas Gerais, com o terceiro e quarto maior produtor. Agora o nosso outro Mato Grosso do Sul, nosso irmão, aliás, o Mato Grosso, passou todo mundo por conta da expansão da produção de milho, muito, muito, muito boa por lá. Exato, e a última pergunta é exatamente sobre isso, né, Roberto? A gente tem lá no estado de Mato Grosso, até falamos recentemente com o pessoal de lá, né, a produção de etanol de milho avançando bastante, né? Queria saber por aí como é que está o cenário, se vocês já têm aí empresas que devem, né, acompanhar esse cenário de crescimento em outros estados e também levar a produção aí de etanol de milho para o estado de Mato Grosso do Sul. Assim, sem dúvida, eu acho que não somente nossas associadas têm prestado atenção a esse movimento e investigando a oportunidade de entrar nessa linha de produção, como também a gente já vê novas indústrias. Nós vamos ter novas indústrias instaladas, eu acredito que ainda esse ano, já começando a produzir etanol de milho. O Centro-Oeste todo tem uma vocação muito boa para esse tipo de produção, e veja aí o caso do Mato Grosso. Goiás também está tendo uma expansão muito forte, e o Mato Grosso do Sul não será diferente. A gente acredita que isso começa a se notar a partir dessa safra lá no estado. Bacana, perfeito, Roberto. Bom, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? A gente dando aí o start da safra 21-22, mas é claro que durante todo o ano aí, né, a safra termina só lá no ano que vem, então a gente durante todo o ano vai acompanhar de perto todo o cenário de produção aí no estado, tá bom? Vamos junto. Muito obrigado. Obrigado também. Bom, então conversamos aí com o Roberto, né, que é presidente da Biosul. Ele deu para a gente um panorama bastante importante de como foi a última safra de cana-de-açúcar lá no estado de Mato Grosso do Sul. A gente também tem informações já, né, de perspectivas para a temporada 2021-22, que também já começou lá no estado. Diferente aqui de outras regiões do centro-sul do país, a gente já tem a moagem acontecendo de forma bastante importante por lá, né? E as perspectivas, também diferente de outros estados, por lá, né, em Mato Grosso do Sul, é de uma moagem até maior de cana-de-açúcar em relação à última temporada. Esse é um cenário bastante positivo por lá, mas é claro, segundo o Roberto, a gente precisa acompanhar de perto a situação climática que afeta as lavouras de cana-de-açúcar no centro-sul do país como um todo. Então esse cenário ainda pode, essa perspectiva ainda pode ter alguma mudança. Bom, você que está ligado aí no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir em todas as redes sociais, viu? Nós estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no LinkedIn e no Twitter. Então segue a gente lá para que você receba todas as informações de forma atualizada. Não se esqueça também que nós estamos no YouTube fazendo as nossas transmissões. Você pode seguir o nosso canal, habilitar o sininho para que receba as notificações de todos os boletins ao vivo em que estivermos aqui acompanhando todo o cenário do setor. E claro, você pode mandar perguntas aqui para os nossos entrevistados e também interagir com os nossos apresentadores. Não se esqueça, siga o Notícias Agrícolas então nas redes sociais e também no YouTube. Bom, nós ficamos por aqui, mas daqui a pouco tem informação ainda para você aqui ao vivo, tem o fechamento do mercado da soja e o nosso site segue aqui para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.